Deus abençoe a todos. Glória a Deus nas alturas. Que possamos ser gratos a Deus todos os dias pela dádiva reencarnatória. Todos os dias pela dádiva da encarnação. Ele saiu para semear. Ele é cada um de nós. E saímos para semear. E algumas sementes, não é? Caíram em lugares próprios e outros lugares que não eram apropriados. Mas o importante dessa parábola é que mesmo algumas sementes, elas terem sido perdidas pela distração, porque é assim que eu observo, de não ter prestado atenção aonde estava semeando. Porque tem várias interpretações. A parábola significa o entendimento de cada um. Pelo menos eu acho que é essa que a maioria das vezes se dá. Mas eu também vejo de outra forma. Eu observo a nossa distração conosco mesmo. Nós somos os pedregulhos, nós somos o espinheiro, nós somos cada parte dessa semeadura até chegar em terreno fértil. Nós somos. É o processo de entendimento. É assim que eu vejo também essa parábola. Quantas coisas nos foram entregues no vaso de barro que somos, que ainda não está limpo por completo, não é? E azedou. Quanto leite foi posto dentro desse vaso que somos nós e talhou, e que hoje já não talha mais. Em determinados assuntos, seria um leite que precisa de um vaso um pouco mais purificado, continua talhando, porque nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando, nós estamos indo adiante. O Dr. Fritz pediu que eu viesse aqui fora, repetir o que vai ser passado para mim sobre a morte ou desencarne. O desencarne, a palavra, ela nos apresenta uma continuidade. Quando fala morte, está falando sobre uma extinção. Mas a palavra desencarne significa eu estou deixando uma vestimenta para trás. Eu estou prosseguindo. Prefiro essa. É breve o que eu vou dizer. A morte ou desencarne é um processo natural de toda a vida no planeta. Seja um bichinho que viva lá no fundo da terra, ou o maior animal que corra sobre a terra, todas as árvores, tudo que existe na terra, todas as plantas, todos os seres humanos precisam entender que o desencarne é um processo natural da vida. Olha que bonito. Não é um processo natural da morte, é um processo natural da vida. E é algo que todos nós nascemos sabendo que é assim. E todos nós, o momento todo, lutamos contra isso como se fosse o nosso maior inimigo.
como se fosse um grande monstro que quer nos levar à extinção, tirar de perto dos nossos familiares, quando que não. A espiritualidade no Olhos da Lua tem trazido que existe escola nos templos espíritas que ensina muito sobre todos os valores necessários para uma evolução cristã. E a evolução cristã que respeita o outro. Mas também enfatiza que deveria existir a matéria nas escolas para preparar as pessoas que elas vissem e enxergassem o desencarne como uma coisa natural. Observa que nos tempos de hoje, em algumas famílias, quando alguém desencarna, algumas pessoas caem na bebida, vão para a droga, saem de casa, revoltam, ficam perguntando por que comigo, por que com a minha família. Mas, como é que a gente pode mudar uma coisa que é assim? Como que eu posso olhar aquele ventilador e falar, ele não é um ventilador. Eu não quero que ele seja um ventilador. E todo mundo vai falar, Eliane, ele é um ventilador. Eu falo, não é. Não é, eu não vejo ele como ventilador, eu não aceito que ele seja um ventilador. Ele não é um ventilador. É o que a gente faz com o desencarne. Ele é um ventilador. Ontem lá na escola, na Olhos da Luz, eu falei, aquilo é uma letra T. Não adianta falar para mim, não é uma letra T, porque é uma letra T. Eu tenho que aceitar, é T. E o desencarne, o meu desencarne vai ser um processo natural. É tão natural que nós não nascemos no mesmo dia. Todos nascem num tempo, numa época. Porque é um processo natural. Certa feita eu perguntei ao Dr. Fritz, como é desencarnar? Como é morrer? Ele falou para mim, essa noite vai dormir e amanhã quando você acordar, é dessa forma que acontece. Para todos aqueles que respeitam o corpo, respeitam a vida, não buscam a morte, não buscam o suicídio. O desencarne, como Santo Agostinho mesmo já disse, é como dormir e acordar. Com uma diferença, do lado de cá onde você dorme, tem uma porção de pessoas chorando, ficando revoltadas. E quando você acorda, tem uma porção de pessoas pulando dessa altura porque está te vendo de novo. Pulando dessa altura, quer te abraçar, quer te beijar, quer te cheirar, contar as novidades. Desencarnar não é quando uma pessoa perde o contato temporário com alguém da família. Você não perdeu ninguém. Você continua, nada rompe os laços de ninguém. O desencarne, ele não rompe os laços. Todas as pessoas vão reencontrar com o seu familiar, com a pessoa que gosta. Todas as pessoas, isso é 1 mais 1 é 2. Nada muda. Assim como aquele ventilador é ventilador. Todas as pessoas vão reencontrar com os seus. Eu vou reencontrar com os meus. Eu tenho lá 6. Quase o mesmo número daqui. 6? Acho que um pouquinho mais. E isso me enche de gratidão a Deus. Então, se eu fosse dar uma aula sobre desencarne numa escola,
eu iria começar falando: sejamos gratos a Deus pelo desencarne. Sejamos gratos a Deus pela reencarnação, porque ambos proporcionam reencontros e convívio. Porque é assim que acontece. Para se ter uma boa passagem, como se diz uma boa hora, é só respeitar o corpo. Não colocar coisas que vai fazer mal para ele, para dentro. E se colocar, sempre é hora de parar de colocar. Para que ele se purifique, não é? Seja o álcool, seja o cigarro. Toda religião manda parar de fumar. Não, os médicos também mandam. O médico ateu também pede para parar de fumar e beber. E se qualquer pessoa que tem um mínimo de esclarecimento sabe que os nossos órgãos, eles se deterioram com essas coisas. E como aconteceu com o André Luiz, chega lá como suicida. E não precisaria. Partir do mundo é algo natural. Aí estamos lá no plano espiritual, cercado com os familiares, pessoas que nos precederam lá, e está na hora de reencarnar e começa a mesma história: eu não quero voltar. Aí está aqui: não, eu não quero ir. Gente, é o mesmo pensamento sempre. E eu vou falar com vocês: não é mentira. Quando estamos aqui, nós não queremos ir. Porque por mais que a gente acredite, tem sempre um fio de nada na nossa frente. O medo de ter um nada para pisar. Mas o nada não existe, porque Deus existe. Desencarnar bem é dormir e acordar, como o Dr. Fritz me ensinou. Um dia eu vou dormir e vou acordar. E olha, acreditem que ninguém chore nesse dia, porque eu vou estar rindo até aqui, ó. Que ninguém chore nesse dia, porque eu vou estar feliz. Porque eu compreendo que Deus me ama. Eu compreendo que Deus ama cada um de vocês. Por isso permite tantos encontros e reencontros. O tempo todo nós estamos encontrando e reencontrando pessoas importantes. O tempo todo nós estamos encontrando e reencontrando. Esse é o amor de Deus. E se nós temos que ir e voltar tantas vezes, é porque nós precisamos respeitar um ao outro. Nós precisamos perdoar. O dia que não for preciso perdoar mais, não precisa ter mais esse ciclo reencarnatório. Tem tantos outros lugares que precisam de pessoas que não tem que perdoar. Eu não quero reencarnar mais não, então aprende a perdoar. Eu não quero desencarnar, então não nasce. Mas eu nasci porque pediu. Você lutou para estar aqui, você pediu para reencarnar. Você pediu. Ótimo. Uma coisa que não podemos esquecer. Querido Divaldo foi. Chegou a hora dele. Na lista do grande médico, do Criador, chegou a hora de fazer assim, alta do planeta para o Senhor. Cumpriu a sua jornada. Está na hora de retornar, como aconteceu com o Chico Xavier, com a Dona Isabel, com tanta gente.
Tantas pessoas. Como continua acontecendo todos os dias. Eu toquei o nome deles porque são pessoas que a gente conhece como palestrantes, não é? Por mais quietinho como Chico, mais incansável, não é? Incansável em sua obra. Esses que todo mundo olha como imortal, nunca vai acontecer nada, porque desenvolve uma tarefa de cura há tantos e tantos anos, não vai acontecer nada. Com certeza é com eles que vai acontecer primeiro. Porque nós somos instrumento também para o raciocínio daqueles que observam. O padre vai, o pastor vai, mas como é que pode? Claro, são os primeiros a ser chamados. Porque é importante que todo mundo compreenda que é um processo natural partir, voltar para a casa do Pai, desencarnar, ficarmos sem nos ver por algum tempo. Por algum tempo. É um processo natural da vida. Não é um processo natural da morte, porque a morte não existe. Celebremos a vida. Celebremos a vida. Nós cremos em Deus, falamos e acreditamos nos Espíritos, mas vamos perguntar por quê? O que me leva a temer o desencarne tanto? O que me leva a, na hora que uma pessoa desencarna na minha família, por que eu não sento do lado da minha mãe, não sento do lado de alguém perto da minha casa, ou de um amigo e não falo, calma, e eu falo o que eu sei? Como já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas. Não é o testemunho da fé que não merece que role uma lágrima. Jesus chorou por Lázaro e por tantos outros. Jesus, ele ama demais, e quem ama demais chora demais também. Mas alguém aqui poderia me responder? A senhora, que tem os olhos tão lindos, por que a senhora acha que, independente de religião ou de não religião, por que o ser humano tem tanta dificuldade de falar sobre esse assunto? Eu acho que é o apego. Porque morte é um assunto evitado, né, pelas famílias, e o apego, eu acho que o apego é o maior responsável por isso, é o apego à física, à carcaça física, ao emocional, né, ligado por um laço emocional, físico e emocional. Então eu acho que é por aí, que é a não aceitação da morte, né, do partir, é o apego. Como é que é o nome da senhora? Wanda. Hã? Wanda. Wanda, muito prazer, viu? Muito prazer, muito obrigada. O que foi dito, eu concordo, porque esse apego, essa dificuldade, ela só existe porque não houve uma educação. Nós não fomos educados. Não existe isso. Eu acho que o que ela trouxe é muito importante. Eu acho que define tudo. Porque nós não fomos educados. Nós só fomos educados a estar. Mas não a ir ali
recompor as energias e voltar. E olha que na Igreja Católica, algum tempo atrás existia a palavra desencarne. Existia. Foi pedido para tirar a mão de uma rainha que discordava plenamente da possibilidade dela vir um dia como um servo. E foi retirado essa palavra, reencarnação. Mas ela existe. Eu acho que essa é uma grande prova também que existe. E como foi dito aqui, se nós temos apego, é porque nós não aprendemos uma palavra importante chamada transitório. É transitório. Nós estamos aqui para levar um ao outro. Eu quero levar a senhora no bom sentido. Levar você, levar você, levar você. Eu quero conquistar essa amizade, porque é o que a gente leva daqui, para que a senhora pelo menos me dê um sorriso quando eu chegar lá. Não é? Eu nunca te vi na minha vida, eu vou te ignorar. Me dá um abraço, por favor. Vou precisar. Não é? Transitório. A sua garrafa, a senhora é transitória. Olha para ela de uma forma diferente e com muita gratidão. Porque ela está aí para te servir. Servir o seu tempo aqui. Então, quando nós aprendemos o transitório, que tudo tem um tempo e que tudo é um processo natural, nós descobrimos que nós não vamos ser exterminados. Nossos sonhos não vão ser interrompidos. Que nós vamos retornar e continuar, porque Deus é Pai sagrado, Pai amoroso, que Ele permite que cada um aprenda, desenvolva o raciocínio, não é? Tenha uma profissão. Ele permite para que isso seja eternamente levado com o Espírito, que somos nós. E quando retornarmos, retornamos com chamada bagagem. Porque seria uma atrocidade, seria uma monstruosidade, se depois de tanta luta para aprender, tudo sumisse, tudo fosse tirado de nós. Deus é amor, Deus é brandura, Deus é afeto, Deus é querer bem, Deus é amor incondicional, Deus é Pai. Então vamos pensar no desencarne com mais respeito e menos revolta. Vamos pensar no desencarne com mais gratidão e menos porque eu. Vamos pensar no desencarne vivendo cada dia o melhor possível, respeitando as pessoas, convivendo bem, construindo o que precisa ser construído, vivendo a vida bem, para quando chegar o momento do nosso retorno, a gente não fale: eu queria ter feito aquilo e não fiz, eu queria ter falado com aquela pessoa e não falei, eu precisava ter dado um beijo na bochecha daquela pessoa e não dei. Então, o desencarne, olhar o desencarne com respeito, é viver a vida intensamente com respeito. Para quando chegar o momento da gente retornar, a gente retorne com gratidão. E quando a gente pensar no desencarne, pensar sempre que é o corredor de mais um reencontro. E quando pensarmos que vamos reencarnar, lá vem um corredor com outro reencontro. Eu vou terminar hoje desejando a todos um excelente desencarne. Que seja o mais doce,
que é o que todos vocês merecem. Que seja o mais doce. É o que eu desejo a todos. E que amem a vida. E amar a vida é a vida eterna. Que todos nós galgamos. Deus abençoe vocês. Pensem nisso com mais frequência. Não evite falar disso com os filhos de vocês. Tanta dor. A dor da saudade, nossa, é difícil demais. Querer estar com alguém que não é possível pôr a mão, não é fácil. Mas, quando a gente tem a certeza que na hora que for a nossa hora, quando fizer o risquinho e nós formos partir, nós vamos pôr a mão naquela pessoa, ela todinha, vai se contar tanta saudade. Não existe morte. Aquilo que desce no ataúde não é a pessoa. É só o que auxiliou a pessoa a poder ser sentido por vocês. A pessoa está viva. E vocês vão ter um excelente reencontro um dia com as pessoas que vocês amam. Eu também. E boa encarnação para todas nós, para todos nós, que possamos ser gratos a Deus, porque nós enfrentamos dores, tristezas, alegrias, preocupações, nós choramos, nós buscamos soluções às vezes que parecem inalcançáveis, mas é importante a gente saber que no plano espiritual é a mesma coisa. A gente preocupa, a gente chora, a gente ri, a gente busca soluções para as coisas, a gente não muda nada, tá bom? Então, porque a gente está aqui preocupa, a gente está lá preocupa com quem está aqui. Então é assim que funciona. É amor de lá para cá e daqui para lá. Ser espírita é acreditar que existe espírito, eu acho. Bom, se eu falo que eu sou espírita, porque eu acredito que existe espírito. Mas geralmente o espírita acha que existe espírito do outro, mas nunca dele. Não é? O outro pode morrer. Eu não. Então, espiritismo não é religião, mas é uma excelente oportunidade de compreender a vida eterna. Compreender que todos podem ter um desencarne grato. E aqueles que vão ficar, cada um de nós precisa ensinar a ser grato pelo convívio que tiveram conosco e que a gente vai se encontrar um dia. Boa encarnação para todos e um excelente desencarne para todos. É o que eu desejo. Eu desejo para todos nós. Deus seja louvado. Deus seja louvado.